Hoje tem Fluminense e Fortaleza, jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Fluminense perdeu o primeiro jogo por 3-2, o Mano optou por poupar alguns jogadores ali, entrou com um time misto. É uma coisa que gerou até uma certa polêmica em relação a alguns torcedores, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Já falei aqui em outro vídeo, a minha opinião é, o Mano acertou, a prioridade do Fluminense agora é sair da zona de rebaixamento. Tá quase saindo? Tá quase saindo, mas ainda não saiu. E enquanto não sair, se hoje, por exemplo, pelo menos na minha opinião, tá? Se hoje o Fluminense não conseguir passar pelo Juventude, o mais importante é ganhar do Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente continuar aí subindo alguns degraus para poder sair da zona de rebaixamento, porque é o mais importante. Mas vamos falar do jogo de hoje, oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo que financeiramente é importante para o Fluminense. Se o Fluminense passar das oitavas, já garante uma premiação ali de quase 5 milhões de reais, e a gente sabe que o Fluminense é um time que tem as suas contas bem ajustadas ali, paga aí o seu salário, direito de imagem em dia, mas não é um time que tem dinheiro sobrando. Então o Fluminense, 5 milhões de reais, qualquer premiação para o Fluminense, sempre é importante para qualquer clube. Os clubes eles entram em campo tanto para ser campeões e conseguir ali o título de campeão, que nem sempre representa um ganho financeiro, o caso, por exemplo, dos campeonatos estaduais, e também tem a questão financeira desses campeonatos. A Copa do Brasil a gente sabe que é o campeonato que paga a maior premiação aqui no futebol brasileiro, então para o Fluminense é importante. O Juventude deve entrar jogando mais retrancado do que no primeiro jogo, apesar da gente não estar vendo o Juventude fazer isso de modo geral. O Jair Ventura tem montado um time que é competitivo e até por isso conseguiu vencer o Fluminense por 3-2 no primeiro jogo. O Fluminense não foi bem nessa primeira partida contra o Juventude, poderia ter saído com um placar pior, mas ali no fim do jogo conseguiu o segundo gol, diminuiu um pouco essa distância e chega com esperança de classificação no jogo de hoje. O Fluminense deve entrar com o seu time titular, então tecnicamente a gente sabe que no papel o time do Fluminense é um time muito melhor do que o time do Juventude, o momento é muito bom para o Fluminense, são 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Se tivesse conseguido vencer o primeiro jogo das oitavas contra o Juventude, nesse momento o Fluminense estaria com uma sequência de 5 vitórias seguidas, que é uma coisa que não acontece aí há algum tempo. Mas de qualquer forma, o momento é bom, o Fluminense entra com o time principal e tem tudo para conseguir se classificar. A gente tem que lembrar aqui que não tem mais gol fora, então como o Fluminense perdeu por 3-2 o primeiro jogo, se o Fluminense vencer por 1 gol de vantagem na partida de hoje, a partida vai para os pênaltis, e se vencer por 2 gols de vantagem, a gente consegue classificação direta. Mas eu, sinceramente, achando o Fluminense muito superior ao Juventude, e num momento muito positivo, eu acho que o Juventude vai vir para segurar o jogo o máximo possível, até porque tem a vantagem, vai jogar fora de casa. Inclusive, existe a expectativa de que o Maracanã tenha um bom público até o momento, pelo menos a última informação que eu chequei, já tinha mais de 40 mil ingressos vendidos. Então o Fluminense vai jogar em casa, num momento positivo, com um público muito bom, e não faz sentido, pelo menos não faria sentido na minha visão, o Juventude ir para cima, sabendo que tem um elenco que tecnicamente não é tão poderoso quanto o do Fluminense, e já tendo construído a vantagem no primeiro jogo. O Juventude deve fazer de tudo para amarrar o jogo, para segurar esse jogo, e o Fluminense vai ter que correr aí atrás do placar, contando com o bom momento aí do Cauã Elias, com certeza. O Germancano ainda está no departamento médico, não deve jogar, mas de qualquer forma o momento do Cauã Elias é muito bom e a gente tem sim a expectativa de uma vitória. Talvez uma vitória não muito simples, a minha expectativa é que seja um jogo complicado, um jogo bem amarrado, mas sim, o Fluminense tem totais capacidades de conseguir passar do Juventude hoje. Outra informação importante é que o jogo vai passar no Premier, não deve passar na Globo, como algumas pessoas têm a expectativa aí. O Fluminense até fez um banner divulgando aí o jogo, e ali tem o logo da Rede Globo, mas a Rede Globo lançou um comunicado e esse jogo vai passar no Premier. Agora falando aí sobre a questão de prioridade, algumas pessoas reclamaram ali do que o Mano Menezes fez no primeiro jogo, escalou um time misto, acabou tendo um desempenho muito abaixo e ele mesmo reconheceu isso na coletiva. Ele não tirou, é claro, o mérito do Juventude de ter vencido a partida, mas destacou os pontos fracos do Fluminense. Falhas individuais aí e uma série de coisas que fizeram o Fluminense sair com placar negativo. Para mim, a prioridade sempre vai ser sair do Z4, a prioridade sempre vai ser o próximo jogo contra o Vasco, mas é claro que eu quero que o Fluminense vença o jogo de hoje, não só por conta da questão financeira, mas é claro, a gente sempre quer ver o Fluminense competindo aí nas Copas, sempre quer ver o Fluminense ganhando títulos, mas eu acho que qualquer movimento hoje que comprometa o jogo contra o Vasco, que o Vasco passa a ser agora um adversário direto, o Vasco deu uma alavancada ali na campanha, conseguiu desgarrar um pouco da zona de rebaixamento,
mas já perdeu aí alguns jogos e está se aproximando de novo da zona de rebaixamento. O Fluminense passa a ser ali um candidato, um adversário direto contra o Vasco. Então, o jogo de hoje, pelo menos na minha visão, não pode comprometer nada que o Fluminense tenha que fazer para sair da zona de rebaixamento, até porque não faz sentido a gente se classificar na Libertadores, na Copa do Brasil e não conseguir sair do Z4. A gente conseguiu, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias, mas sabe que o Fluminense vai oscilar de novo. Enquanto o Fluminense não tiver pontuação o suficiente para garantir que não está mais brigando contra o rebaixamento, para mim a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro. As Copas a gente não tem como ser rebaixado, a gente pode não se classificar para o ano que vem para Libertadores ou para a Copa do Brasil, mas pelo menos a gente precisa garantir a permanência na Série A. E por mais que eu tenha certeza que o Fluminense tem time para competir na Copa do Brasil e para competir na Libertadores, enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não tiver essa garantia, para mim, Copa do Brasil e Libertadores são segundo plano. Eu quero muito que o Fluminense vença, com certeza. Eu vou torcer para o Fluminense conseguir o melhor placar possível e tenho certeza que do Juventude, pelo menos, o Fluminense deve passar, mas torço para que isso não comprometa de jeito nenhum o jogo contra o Vasco, que para mim, nesse momento, é a prioridade. Deixa aqui a sua opinião, seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.